Talvez você não perceba isso, mas uma parte das suas decisões não são realmente suas. Você fala, pensando no que vão achar. Você posta, esperando reação. Você age, medindo aprovação. E aos poucos, sem perceber, você começa a viver uma vida que precisa ser validada, e não uma vida que faz sentido para você. No começo, parece normal. Você quer ser aceito, quer ser reconhecido, quer ser visto. E isso não tem nada de errado. Todo ser humano quer isso. O problema começa quando isso deixa de ser algo natural e passa a ser uma necessidade. Porque quando vira necessidade, você perde algo essencial. Você perde autonomia. E quando você perde autonomia, você começa a se afastar de quem realmente é. Mas isso não acontece de uma vez. Acontece aos poucos, silenciosamente, em pequenas decisões. Você evita falar o que pensa, para não gerar desconforto. Você deixa de fazer algo que queria, para não ser julgado. Você adapta seu comportamento, para se encaixar. E quanto mais você faz isso, mais você se distancia. Até que chega um ponto em que você já não sabe mais se está sendo você, ou a versão que aprendeu a mostrar. E esse é o momento em que a aprovação deixa de ser algo leve e começa a te prender. Ninguém começa vivendo para agradar. Isso se constrói com o tempo. Talvez tenha começado na infância, quando você percebeu que certas atitudes geravam elogio e outras, rejeição. Talvez tenha sido na escola, tentando se encaixar, tentando ser aceito, tentando não ser excluído. Ou talvez mais tarde, quando você começou a perceber o peso da opinião dos outros. E sem perceber, você começou a ajustar quem você era. Não de forma consciente, mas estratégica. Para ser aceito, para evitar julgamento, para se sentir pertencente. E isso funciona. No começo, porque você recebe validação, recebe aprovação, recebe aceitação. Mas existe um custo. E esse custo é invisível no início, mas alto no longo prazo. Quando a aprovação vira dependência. No começo, parece inofensivo. Você gosta quando alguém elogia, quando reconhecem o seu esforço, quando percebem algo que você fez bem. E isso é humano. Todo ser humano quer se sentir visto, quer sentir que importa, quer sentir que sua existência toca o mundo de alguma forma. O problema não está nisso. O problema começa quando esse reconhecimento deixa de ser algo agradável e passa a ser algo necessário. Quando você já não se sente inteiro sem validação. Quando o silêncio dos outros começa a pesar mais do que deveria. Quando a ausência de aprovação começa a mexer com o seu valor. E isso acontece de forma silenciosa. Muito mais silenciosa do que a maioria percebe. Enquanto você não desenvolver um senso interno de valor, você vai continuar mendigando pequenas confirmações emocionais. E isso te deixa vulnerável. Muito vulnerável. Porque qualquer ausência de resposta pode virar rejeição na sua mente. Qualquer crítica pode parecer uma ameaça. Qualquer indiferença pode ser interpretada como prova de insuficiência. E isso distorce a sua vida. Porque você começa a viver não a partir da realidade, mas da leitura emocional que faz da reação dos outros. E essa leitura quase sempre é insegura, quase sempre exagerada, quase sempre injusta com você. Quando as pessoas ouvem a palavra ego, quase sempre imaginam a mesma coisa. Arrogância, vaidade, superioridade. Alguém que se acha demais. Alguém que quer parecer melhor do que os outros. Mas existe um tipo de ego que quase ninguém reconhece. Um ego silencioso, mais socialmente aceito, mais difícil de identificar. E, muitas vezes, muito mais destrutivo. É o ego da necessidade de validação. O ego que não aparece como grandiosidade, mas como dependência. Não como superioridade, mas como necessidade de ser confirmado o tempo todo. E isso é importante entender. Porque muita gente acredita que está apenas sendo insegura, quando, na verdade, também está sendo governada por uma forma sutil de ego.
Um ego que quer ser visto, que quer ser reconhecido, que quer ter certeza de que é importante, que quer confirmação constante de valor. E isso pode soar estranho no começo, porque parece contraditório. Como alguém inseguro pode ter ego? Mas é exatamente aí que está o ponto. O ego não é só se achar demais. O ego também é estar excessivamente centrado em como você está sendo percebido. E isso inclui tanto a arrogância quanto a autocrítica excessiva. Porque, nos dois casos, o centro continua sendo o mesmo. Como eu apareço? Como eu sou visto? O que pensam de mim? Percebe? A insegurança e a arrogância, muitas vezes, são só extremos diferentes da mesma raiz. Ambas estão obcecadas com a imagem. Ambas estão presas à percepção externa. Ambas giram em torno do eu. Só que uma tenta se inflar, e a outra tenta se proteger. Mas as duas estão dominadas pela mesma coisa: a necessidade de confirmação. E isso tem um custo enorme. Porque quando você vive assim, você deixa de se relacionar com a realidade. E começa a se relacionar com a sua imagem dentro da realidade. Você deixa de perguntar: o que é verdadeiro? E começa a perguntar: o que vão pensar? Você deixa de agir pelo que faz sentido, e começa a agir pelo que preserva sua imagem. E isso é prisão. Uma prisão muito sofisticada. Porque ela parece normal. Parece até maturidade, em alguns momentos. Mas não é. É controle. É medo. É apego à percepção. E quanto mais você vive tentando manter uma imagem específica, mais você perde liberdade. Porque agora você não pode errar com leveza. Não pode mudar de ideia com naturalidade. Não pode ser imperfeito em paz. Tudo vira ameaça. Tudo vira risco. Tudo vira algo que pode mexer com a forma como você é visto. E isso esgota. Porque você começa a viver em estado de autoproteção. Sempre tentando se preservar. Sempre tentando evitar exposição. Sempre tentando manter coerência externa, mesmo quando por dentro já mudou. E isso trava crescimento. Porque crescer exige uma coisa que o ego odeia: desconstrução. Admitir que não sabe. Admitir que errou. Admitir que ainda tem muito a aprender. Admitir que não precisa parecer forte o tempo todo. Mas o ego não gosta disso. Porque o ego quer imagem. Quer controle. Quer parecer certo. Quer parecer seguro. Quer parecer evoluído. E, por isso, muita gente trava a própria transformação tentando manter uma identidade que já deveria ter sido deixada para trás. Às vezes, a pessoa já percebeu que algo dentro dela precisa mudar. Mas não muda. Porque mudar significaria também aceitar que a versão anterior estava errada. E isso fere o ego. Então ela continua. Continua defendendo padrões. Continua justificando comportamentos. Continua repetindo dinâmicas. Não porque acredita de verdade nelas, mas porque ainda está presa à necessidade de preservar uma imagem. E isso é extremamente limitante. Porque o ego sempre tenta proteger quem você foi, mesmo quando quem você foi já não cabe mais em quem você precisa se tornar. E talvez uma das maiores provas de maturidade emocional seja exatamente essa: parar de viver tentando proteger uma imagem e começar a viver buscando verdade. Porque só a verdade liberta. A imagem aprisiona. E enquanto você continuar mais preocupado em parecer bem do que em estar alinhado, vai continuar sabotando seu crescimento. Não por maldade, mas por apego. E é exatamente por isso que o ego disfarçado é tão perigoso. Porque ele não parece inimigo. Ele parece proteção. Parece autocuidado. Parece se preservar. Mas, muitas vezes, é só medo de não ser bem visto. E quando você começa a enxergar isso, algo muda. Porque você percebe que parte do seu sofrimento não vem só da falta de aprovação. E essa percepção pode ser libertadora. Porque agora você começa a entender que talvez o caminho não seja ser mais admirado. Talvez o caminho seja precisar menos disso. Talvez o caminho não seja parecer mais forte. Talvez seja ser mais verdadeiro. E isso muda tudo. Porque uma pessoa que não precisa mais provar tanto,
Finalmente começa a viver com mais leveza. Depois de muito tempo vivendo em função da validação, existe um momento em que algo dentro de você cansa. Não um cansaço físico, um cansaço mais profundo, mais silencioso, um cansaço de performance, de adaptação, de autocensura, de viver monitorando como você está sendo percebido. E esse cansaço, apesar de desconfortável, pode ser o começo de algo muito importante. Porque, às vezes, é só quando continuar do mesmo jeito fica insuportável, que você finalmente começa a mudar de verdade. E essa mudança não acontece primeiro do lado de fora. Ela começa dentro, em um lugar invisível, na forma como você se observa, na forma como você se escuta, na forma como você começa, pouco a pouco, a se devolver para si. E essa reconstrução interna é diferente de uma grande virada emocional. Ela quase nunca é dramática. Na verdade, muitas vezes ela é silenciosa, feita de pequenos ajustes, pequenas decisões, pequenos retornos. Você começa a perceber onde está se traindo, onde está se diminuindo, onde está se moldando demais. E só essa percepção já muda muita coisa. Porque antes você fazia tudo isso no automático. Agora você começa a ver. E ver é o primeiro passo para interromper. Talvez você perceba que pede desculpa demais, que se explica demais, que tenta ser compreendido o tempo todo, que muda sua fala dependendo de quem está ouvindo, que revisa a própria autenticidade para não parecer demais. E, quando começa a enxergar isso, você também começa a ter escolha. E reconstrução é isso. Voltar a escolher. Escolher não se abandonar em pequenas situações. Escolher se posicionar um pouco mais. Escolher sustentar um não sem tanto medo. Escolher não correr imediatamente para consertar a percepção que alguém teve de você. Escolher tolerar o desconforto de não ser entendido por todos. E isso, embora pareça pequeno, é profundamente transformador. Porque cada vez que você faz isso, você manda uma mensagem nova para dentro. Uma mensagem que talvez você nunca tenha recebido com consistência. Eu posso ficar do meu lado. E essa frase muda tudo. Porque, no fundo, é isso que a dependência de aprovação vai corroendo. Sua capacidade de permanecer consigo mesmo. Sua capacidade de não se abandonar ao primeiro sinal de desconforto relacional. Sua capacidade de continuar inteiro mesmo quando não está sendo validado. Então reconstruir-se internamente é, em grande parte, reaprender a se sustentar. Sustentar sua verdade. Sustentar seu valor. Sustentar sua presença. Sem precisar que o mundo confirme tudo o tempo todo. E isso não significa virar uma pessoa fria ou indiferente. Significa apenas parar de terceirizar a própria estabilidade emocional. Porque enquanto a sua paz depender tanto da resposta dos outros, você vai continuar vulnerável demais ao mundo. Qualquer crítica vai te desorganizar. Qualquer silêncio vai te ferir. Qualquer rejeição vai te desmoronar. Mas quando você começa a construir um centro interno mais sólido, as coisas mudam. Você ainda sente, ainda se importa, ainda é humano. Mas não se desmonta com a mesma facilidade. Porque agora existe um lugar dentro de você que não depende tanto do lado de fora para existir. E isso é maturidade emocional. Não a ausência de dor, mas a presença de estrutura. E estrutura se constrói. Não nasce pronta. Você constrói quando aprende a não se explicar demais. Quando suporta não agradar todo mundo. Quando aceita que algumas pessoas vão interpretar você a partir das limitações delas, e não da sua verdade. Quando para de correr atrás de reconciliações que exigem sua autocensura. Quando deixa de sacrificar sua integridade para manter conexão. Tudo isso vai montando, aos poucos, uma nova base dentro de você. Uma base mais honesta, mais firme, mais sua. E é a partir dessa base que sua vida começa a mudar de verdade. Porque agora suas decisões começam a vir de um lugar diferente. Não mais da carência de aceitação, mas de alinhamento. Não mais do medo de perder vínculo, mas do respeito por si. E isso muda seus relacionamentos. Muda sua energia. Muda sua postura.
Muda sua voz. Muda até o jeito como você ocupa espaço. Porque uma pessoa que começa a se validar internamente, também começa a parar de implorar, em silêncio, para ser escolhida. E isso é libertador. Talvez não imediatamente confortável, mas profundamente libertador. Porque agora você não está mais tentando convencer o mundo do seu valor. Você está começando a viver como alguém que já não precisa tanto dessa confirmação. E isso cria uma nova forma de existir, mais calma, mais limpa, mais íntegra, mais verdadeira. A reconstrução interna não acontece quando você se torna perfeito. Ela acontece quando você para de se abandonar com tanta facilidade. E talvez essa seja uma das transformações mais importantes que uma pessoa pode viver. Porque quando você aprende a permanecer consigo, você deixa de depender tanto do que vem de fora. E quando isso acontece, seu crescimento finalmente para de ser sabotado pela sua fome de aprovação. A mudança começa quando você percebe algo importante. Você não precisa de aprovação para agir. Você precisa de clareza. Porque quando você tem clareza, você decide. E quando você decide, você não depende. E isso muda tudo. No final, o problema não é querer ser aceito. O problema é precisar disso para existir. Porque quando você precisa de aprovação, você se adapta, se molda, se perde. Mas quando você se valida, você se encontra. E quando você se encontra, você não precisa mais se encaixar. Se esse vídeo fez você refletir, deixa o seu like. E se você quer parar de viver buscando aprovação e começar a viver com mais autenticidade, se inscreve no canal. E antes de sair, assiste o próximo vídeo. Porque esse pode ser o começo de você voltar a ser quem realmente é. Nos vemos lá.